Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Alô, boa tarde a todos e todas. Eu quero agradecer à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia pelo convite. Já acabei de ser apresentado, sou Walter da Mata, professor da Faculdade de Tecnologias e Ciências FTC Campus Comércio, da FGN, Faculdade de Gestão de Negócios, e também da Faculdade Metropolitana de Camaçari, e obviamente também responsável pelo setor de psicologia do Centro de Referência de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa Nelson Mandela, o órgão da CEPROME. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente complexo, que é o suicídio da população negra. E uma das coisas mais sérias que temos que enfrentar é que o suicídio sempre foi tratado como um tema tabu. Existia um mito: se não se falasse de suicídio, as pessoas não se suicidariam. Ou é aquela história, falar sobre suicídio incentiva o suicídio. Já vimos isso em algumas outras situações. Por exemplo, tem pessoas que dizem que não se deve falar do racismo para não aumentar o ódio que aí está. Também tem pessoas que dizem que não deve ser ensinada às crianças, né, nas escolas, educação sexual, porque incentivaria a prática sexual. São temas tabus e, na verdade, não tem como isso não acontecer. No fato é o seguinte: a questão do racismo vai existir, vai acontecer, e se não falarmos, ficará como algo que não existe, né? Deslegitimando assim a existência dessa chaga que é o racismo. E a questão sexual, por exemplo, a educação para adolescentes, também, gente, não tem como, num certo momento da vida, ouvindo ou não ouvindo sobre sexo, essa questão vai aflorar. Então, hoje vamos falar sobre suicídio e, mais especificamente, suicídio da população negra. Então vamos lá? Primeiro eu começo dizendo que o suicídio é um fenômeno social presente ao longo da história da humanidade, associado a uma série de fatores psicológicos, culturais, morais, socioambientais, econômicos, além de outros fatores. Então, o que eu quero dizer é que o suicídio, ele existe há muito tempo. Não é algo da nossa sociedade pós-moderna ou a contemporaneidade. Então temos registros de suicídio ao longo da história. E obviamente vai sendo acontecer mais suicídio ou menos suicídios a partir de determinados contextos. Atualmente trata-se de um grave problema de saúde pública. No entanto, os suicídios podem ser evitados em tempo oportuno, com base em evidências e com intervenções de baixo custo. Ou seja, ao invés de não se falar sobre suicídio, é muito mais barato e muito mais eficaz se falar sobre suicídio de uma maneira correta, sem tabus. Bem, é um fenômeno complexo, multifacetado e multideterminado. Não podemos dizer que houve somente uma única causa para o suicídio, certo? Ou um único episódio para o suicídio. Pode ser que até exista para uma pessoa um determinado evento que pode desencadear esse comportamento suicida. Mas o fato é que, na maioria das vezes, um conjunto de fatores irá contribuir para que o suicídio aconteça. Afetam indivíduos de diferentes classes sociais, diferentes orientações sexuais, diferentes religiões, categorias étnico-raciais, idades, etc. Ou seja, o suicídio seria uma espécie de democrático, né? Você vai encontrar gênero, orientação sexual, raça, todos os grupos, eles passam por essa questão. Só que, evidentemente, existem determinantes biológicas e sociais que poderão agravar a incidência do suicídio. Bem, o suicídio é visto como um ato intencional de matar a si mesmo. Geralmente um ato desesperado e último que um indivíduo tem para resolver alguma angústia de conteúdo que para ele é irremediável. Existem alguns fatores de riscos. Normalmente estão ligados muito a doenças psiquiátricas, perturbações das mais diversas, certo? Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo, uso de substâncias psicoativas. Esses
a literatura mostra que tem muita correlação positiva entre esses transtornos e uso de álcool e outras substâncias psicoativas com o comportamento suicida. Mas também ocorre em episódio de estresse agudo, causado geralmente por dificuldades financeiras, relacionamentos afetivos, discriminações das mais diversas ordens, perdas diversas, pode ser emprego, pode ser lutos, dores e doenças crônicas. Então, há uma miríade de possibilidades de fatores de risco onde o sujeito poderá ou não lançar mão desse recurso tão dramático que é o suicídio. Eu quero passar agora umas informações importantes para ter uma ideia de como é dramático os índices de suicídio. Primeiro, 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa renda. Isso foi dado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS, e a OMS, isso no ano de 2018. Ou seja, se quase 80% dos suicídios ocorrem em países de baixa renda ou média renda, mostra que existe uma correlação positiva entre desenvolvimento humano e suicídio, né? Houve muito tempo falas que nos países desenvolvidos se morria muita gente de suicídio. Bem, isso realmente os indicadores não mostravam, mas muito provavelmente esses indicadores eram mal coletados, uma vez que nos países de baixa renda existia a tradição de não se falar sobre suicídio, no tabu ou no mito de que se falar sobre suicídio faria com que as pessoas se suicidassem mais, né? A campanha Setembro Amarelo, eu estou até de amarelo por causa disso, né? Vem na contramão dessa ideia. É preciso falar sobre suicídio para que se evite mais suicídios. Então, enfrentamento de conflitos dos mais diversos, desastres, violências, abusos, isolamentos, estão associados ao comportamento suicida. Então, engrossando um pouco a lista que eu falei sobre fatores de riscos para comportamento suicida. Mais informações importantes. 800 mil pessoas morrem de suicídio anualmente. Imagine o que é isso. Quase 1 milhão de pessoas ceifando suas próprias vidas. E o pior de tudo, para cada suicídio, há muitas tentativas que não se concretizaram no sentido da efetivação. E aí deixando um passivo muito sério, que são as pessoas que tentaram o suicídio e, obviamente, as famílias e amigos que também são afetados, porque o suicídio é algo muito sério. Muitas vezes não há uma razão que seja justificável aos olhos dos outros que aquilo possa fazer sentido. Então, há uma sensação de culpa muito grande, no sentido de que poderia ser evitável. Né? Essa pós-venção do suicídio é uma vem sendo muito pouco estudada e muito pouco discutida, mas os efeitos psicológicos dos casos de suicídio que não se concretizam também são causas muito sérias de repercussões psicológicas danosas aos sujeitos e ao seu entorno. E o suicídio é a segunda causa principal de morte entre jovens de 15 e 29 anos, só perdendo mesmo para as questões de morte violenta de trânsito. Então, também essas informações são da OPAS e da OMS, para nós termos uma ideia de como o suicídio é algo muito mais comum, muito mais recorrente do que nós achamos que ele seja. Bem, outra coisa é perceber como o suicídio, apesar de democrático, ele tem alguns grupos onde ele é mais prevalente. São chamados os grupos de vulnerabilidade social, que sofrem discriminações das mais diversas. Podemos encontrar refugiados, imigrantes, lésbicas e gays, negros e indígenas, transgêneros, intersexuais e pessoas em privação de liberdade. E a gente pode perceber que esses grupos estão aí mais vulneráveis, ou seja, mais suscetíveis ao suicídio, e ainda tem a questão das interseccionalidades, porque vamos pensar que um migrante negro gay, né, vamos supor um haitiano que é
possa ser gay e, obviamente, na maior parte das vezes negro, né, ele vai sofrer muito mais discriminações do que outras pessoas de, digamos, somente um migrante haitiano, porque estarão incidindo sobre esse sujeito uma série de categorias que já são propícias na nossa cultura a serem discriminadas. Então, esses grupos de vulnerabilidade precisam ter toda uma questão muito específica, muito cuidadosa, porque eles estão, digamos assim, muito mais propícios, muito mais sujeitos a sofrerem comportamentos discriminatórios. E o maior fator de risco para o suicídio é a tentativa anterior. Não pense porque a tentativa deu errado que foi somente uma ideia de não, eu estou aqui chamando atenção. Não, gente, às vezes o método foi ineficaz, certo? Principalmente utilizado quando é envenenamento por detergentes, por medicamentos. Esses podem acontecer muitas falhas, mas esse é um indicativo muito sério de que pode haver mais outra tentativa de suicídio. Então não pense que este fator do fracasso da tentativa suicida, ele seria somente para chamar atenção. Isso é mais um mito, isso é muito complicado. Os suicidas mostram algumas características muito importantes que é preciso estarmos de olho, certo? Primeiro é o conflito entre o desejo de viver e o desejo de morrer. É uma ambivalência que esse sujeito sofre quando está entrando nesse momento de dor e sofrimento. E é muito comum que ele comece a verbalizar que a morte seja a única alternativa ou a forma mais rápida para fugir da situação de angústia. É a forma que o sujeito encontra para resolver o seu problema. Muita gente vai dizer que o comportamento suicida é uma covardia. Bem, creio eu que não é nada de covardia, também não é nada de heróico. Simplesmente a gente não deve estar julgando o comportamento suicida, valorando ele como coragem ou covardia, e sim uma alternativa que eu considero ruim, tá? Mas temos que entender o que está passando com o sujeito para chegar a um ponto tão difícil para o suicídio ser a única saída na cabeça desse sujeito. A outra é a impulsividade. Geralmente o suicida está ligado o ato impulsivo e é desencadeado por pensamentos e sentimentos negativos que podem ser temporários, né? Mas volto a dizer, os temporários estão muito relacionados com os episódios agudos de estresse. Então é a perda de um emprego, aquele momento muito forte, a perda de um relacionamento. Óbvio que este episódio pode se cronificar, né? A depender do suporte social que esse sujeito tenha e a crença que ele tenha da importância daquilo que ele perdeu ou do que causou aquele estresse agudo, então ele poderá ou não cronificar. Outra coisa é a rigidez. As pessoas que tentam suicídio possuem pensamentos fixos e constantes sobre suicídio e encaram esta como uma única alternativa para enfrentar o problema. O suicida, ele tem geralmente um discurso muito negativo, né? Então ele vai dizer que as pessoas não gostam dele, que ele tem uma autoestima muito baixa, que ele é incapaz de resolver os problemas. Então todas essas três características, elas fazem um quadro, né, de características comportamentais dos sujeitos suicidas. Eu passo agora um slide bem interessante sobre determinantes para o suicídio, né? Então, determinantes para o suicídio. Qual o perfil predominante? Sexo masculino, a idade de 15 e 35, para vocês verem que adolescentes, jovens e adultos jovens se matam bastante, e acima dos 75 anos, né? Então vamos ter uma população idosa também que lança a mão desta forma de resolver as questões dela, que é a questão do
suicídio. Outra coisa, pessoas solteiras ou separadas, o que vai mostrar que o suporte social da família, né, especialmente do companheiro, da companheira, é algo muito importante, né, no sentido de poder equilibrar esse sujeito que ele ainda cruzar essa fronteira. E outra coisa importante é o aposentado, né? Espero que essas reformas da Previdência, elas não acelerem as tentativas de suicídio como aconteceu no Chile. Pois bem, outra coisa importante são os dados sociodemográficos. Desemprego. Desemprego é algo que é muito forte para a questão dos suicidas. Gente, estamos numa sociedade capitalista onde nós somos avaliados pelo nosso consumo. Nós somos o que consumimos. E mais ainda, nós temos uma espécie de associação do desempregado como vagabundo. Imagine para uma pessoa que está sem trabalhar, está sob a pecha de ser um vagabundo. Então, o desemprego é um dos fatores sociodemográficos mais fortes para a questão do suicídio. Outra questão, migrantes, porque a adaptação num lugar estrangeiro é complicado, que passa desde a língua, né, a adaptação da língua aos costumes locais, no sentido de religião, no sentido de alimentação e, em determinados casos, é a discriminação pela simples presença do sujeito. Então, países que são mais estigmatizados e seus povos mais estereotipados, como a população negra de África ou mesmo da América Central, como Haiti, eles vão sofrer muito mais discriminações do que um migrante que venha, por exemplo, do continente europeu. Outra, isolamento social. Ao invés das pessoas que têm um suporte social, que consegue transitar por vários grupos de pertença, né, tem grupos de amigos, tem grupos religiosos e das mais diversas ordens, quanto mais isolado o sujeito, mais uma tendência a cometer esse ato. E também tem guerras e conflitos armados por questões óbvias, né? Temos aqui alguns fatores determinantes psicológicos importantes. Conflitos interpessoais e normalmente está muito ligado às questões afetivas, né? Se a gente tem um problema, um conflito com pessoas que a gente gosta muito, principalmente no que diz respeito a parentes e o afeto, né, nos casais, esses conflitos podem realmente ocasionar pensamentos, ideações suicidas, e a pessoa pode vir futuramente a cometer também. Lutos, perda de parente, amigos, né, a depender da relação que a pessoa esteja e evidentemente do equilíbrio da pessoa que ficou na Terra, né, a morte, o falecimento de um ente querido pode vir efetivamente a ser mais um determinante para o suicídio. Outra coisa, mudanças políticas e financeiras, né, porque as mudanças políticas acarretam uma série de complicações na vida do sujeito e pode também rebater na situação financeira. Rejeição, da discriminação racial, LGBTfobia, acho que vale o discurso, né, o estudo das determinantes sociais da LGBTfobia, porque é muito sério, né, principalmente no que diz respeito a adolescentes que são colocados para fora de casa por seus pais, e o índice de LGBTs que suicidam é muito alto. E as condições clínicas que são ligadas efetivamente a transtornos mentais e também ao uso de substâncias psicoativas. E como eu falei anteriormente, também dores crônicas e doenças muito graves. Tudo isso pode levar a o comportamento suicida. Bem, a pergunta que se faz é: será que é necessário discutir e estudar o suicídio da população negra? Será que o suicídio nessa população não é igual às outras? Antes de começar a discutir essa questão, eu vou recomendar a todos e todas que assistam a web palestra sobre saúde mental da população negra da professora Jeane Tavares.
porque tudo que foi discutido lá sai servir de base, né, para o que será discutido aqui agora. Então, eu não tenho tempo para discorrer sobre tudo o que a professora Jeane falou. Já está disponível no YouTube, por sinal, certo? Então, é saúde mental da população negra e a professora Jeane Tavares aqui da Web Palestra. Então, é muito importante que vocês assistam este vídeo, essa Web Palestra, porque ela vai dar ferramentas para se entender uma série de fatores que são muito específicos para a população negra. Pois bem, o suicídio e a população negra. Vocês pensam que está acontecendo só agora? Não, gente. Os primeiros registros relacionam a prática do suicídio à população negra desde o Brasil colônia. As condições desumanas a que foram submetidos os negros escravizados eram as principais causas desse fenômeno. Já existem registros de que vários negros já se suicidavam nos navios negreiros. Eles se lançavam ao mar devido às condições extremamente animalescas a que estavam submetidos nestes locais. Então, não tendo como fugir das tais imposições, esses escravos criavam resistência de alguma maneira, seja através dos levantes, revoltas, fugas e até mesmo suicídio. O mais trágico recurso de que se valeu o negro para fugir dos seguros do regime que o oprimia, quer seja pelas humilhações ou excesso de trabalho e além do tal banzo. E vamos falar um pouco desse banzo, que é importante entender essa questão do banzo. O banzo significa um sentimento de nostalgia que os negros escravizados têm quando estão ausentes do seu país. É um termo de origem africana, da raiz banto, e significa também que estar triste, pensativo e atônito. Então, o banzo era o termo utilizado na época do Brasil colônia e também Império, quando eles queriam dizer que estavam com saudade de sua terra natal, que estavam tristes. Eles diziam que estavam em banzo. Pense que também as mortes eram das mais diversas possíveis e uma das saídas que eles faziam eram comer terra até mesmo os órgãos falirem. Pois bem, trazendo para níveis os dias atuais, é necessário falar sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ou simplesmente a Política da Saúde da População Negra, que reconhece as desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde. Então, eu não vou adentrar sobre a questão do racismo institucional, isso já foi falado pela professora Jeane, e caso vocês precisem, eu posso passar uma série de publicações referentes a este fenômeno que é chamado racismo institucional. Pois bem, um dos grupos mais vulneráveis afetados pelo suicídio são os jovens, e sobretudo os jovens negros. Daqui a pouco eu vou mostrar estatísticas mostrando como a incidência é alarmante nessa população, devido principalmente ao preconceito e à discriminação racial e também ao racismo institucional. Bem, algumas causas estão associadas ao suicídio da população negra, ou seja, o que é que faz com que o suicídio seja mais presente nessa parcela da população? Primeiro é o não lugar. O não lugar está muito associado ao sentimento de que eu não tenho um lugar apropriado para estar, ou o lugar designado para mim eu não quero estar. É muito comum para a população negra, inclusive adolescentes, quando elas começam a sonhar, quando elas começam a querer demais, né, em termos de profissionais, em termos afetivos, ouvir uma espécie de conselho, às vezes, da própria família. Procure o seu lugar. O procure o seu lugar é muito complicado, uma vez que este lugar que querem colocar o jovem negro ou o indivíduo negro é justamente o lugar de pior lugar. É o lugar onde os outros não querem estar. E, obviamente, é esse não lugar, é o lugar sem prestígio, é o lugar da desqualificação. Então, por isso a gente chama de não lugar. Outra coisa é a ausência do sentimento de pertença.
Ou seja, até mesmo em grupos escolares, em grupos de igreja, parece haver uma certa aversão a determinados indivíduos da população negra. A professora Jeane já falou um pouco sobre essa questão muito particular do Brasil, que é as várias formas de expressividade que se dá a conformação fenotípica dos brasileiros. As diversas cores, diversos tipos de cabelo, diversas formas de nariz, de boca, que vai dar uma espécie de pessoas mais negras ou menos negras, que dá origem também ao fenômeno do colorismo, mas isso aí seria uma outra aula. O fato é o seguinte, essas pessoas que são mais retintas, elas sofrem mais discriminação, e até mesmo nos grupos de negros, eles terminam sentindo como eles não tivessem ali de bom grado, eles são mais maltratados, né? Então eles são muito vítimas das mais diversas discriminações, muitas delas ligadas ao racismo recreativo, né? As piadas, né? Os dedos estão sempre apontados para essas pessoas. Pois bem, a outra é o sentimento de inferioridade, marcada principalmente pelos estereótipos que são designados à população negra, né? Então, vamos ter uma série de estereótipos que são crenças generalizadas a respeito desse grupo social, que vai dizer que essas pessoas têm uma série de características que são inferiores, do tipo, são burras, que são feias, que são naturalmente criminosas, são sujas. Então, tudo isso faz com que, se uma pessoa não entenda que isso é fruto de um racismo estrutural, que isso também é fruto de um racismo científico, a pessoa passa, de certa forma, a acreditar nisso e vai reivindicar para si esses estereótipos e sentindo-se inferior, menos capaz do que outras pessoas. Obviamente, isso leva a uma rejeição dos outros, né? Passando já para o outro item, e a autorrejeição. Negligência. A negligência é algo muito sério. E aí, para nós, profissionais de saúde, profissionais da educação, eu faço parte das duas, né? Tanto psicólogo quanto professor, é tratar esse sujeito negro com um certo descaso, né? Como olhar para ele e dizer, não penso que daí vai sair nada, né? Ou essa pessoa não mereça o meu melhor. Eu faço qualquer coisa, eu atendo de qualquer jeito. Os estudos sobre racismo institucional mostram, principalmente no SUS, que os indivíduos negros são mais maltratados, as consultas demoram menos, e uma outra série de comportamentos negligentes por parte daqueles que deveriam cuidar, tanto da parte da educação, tanto da parte de saúde. Maus tratos, não preciso nem dizer, né, gente? Também podemos, a área de saúde, é muito comum isso, certo? Principalmente no que diz respeito às negras gestantes, as negras que abortam, são vistas como mulheres, de uma certa forma, mais guerreiras, né? E por isso podem suportar mais a dor, né? E também são vistas como mulheres que são mais irresponsáveis, né? Então, nas questões ligadas ao aborto, essas mulheres sofrem muito mais comportamentos acusatórios do que as mulheres brancas. E abusos das mais diversas formas. Vou passar adiante. Vou passar para inadequação. Inadequação é o sentimento de sentir inadequado a ocupar determinados lugares, e também a inadequação a algumas regras que determinados locais passam a exigir desses sujeitos. Ou seja, é muito ligado à inadaptação, porque é exigido uma série de comportamentos ao sujeito que ele não tem esse tipo de, eu diria, dessa expertise, né? Um jovem negro da favela, por exemplo, ele pode ir para uma seleção de estágio
com determinados adereços, como boné, como correntes, que para o sujeito de recursos humanos é uma coisa inadequada. E só por isso ele ser eliminado. Então, gente, sucessivas reprovações, sucessivos fracassos fazem com que as pessoas passem a se sentir inadequadas em certos espaços e inaptos a determinados segmentos, profissões ou tarefas da sociedade. Outra coisa, isso tudo leva também ao sentimento de incapacidade, ou seja, não se sentir capaz, né? Se sentir inferior no que diz respeito a aquela tarefa. Solidão, especialmente mulheres. As mulheres negras são as mais vítimas da solidão. E aí eu recomendo o estudo sobre solidão da mulher negra, né? As mulheres negras, elas, aqui na Bahia, 44% dos lares são chefiados por mulheres, a maior parte mulheres negras, e elas estão sozinhas. Os seus companheiros ou foram embora ou morreram, né, muito cedo, quer seja por doenças ou quer seja por questões ligadas à segurança pública. E também o isolamento social, que eu já falei um pouco sobre isso, são pessoas que não têm uma rede de apoio que possa acalentar, que possa ouvir essas pessoas no momento de uma maior dificuldade. Trago para vocês dados também importantíssimos. Aqui é uma pesquisa feita entre o ano 2012 e 2016, publicada no ano 2018, sobre suicídio, né, na população negra. Obviamente, estudos comparativos. E, se vocês olharem, vocês vão ver que nos brancos, em 2012, a tendência, a percentagem, os números indicam 40,2% das pessoas que se suicidavam eram brancas. No ano 2016, caiu para 39%. Podemos dizer que ficou estável, não houve nenhuma alteração significativa. No que diz respeito a pretos e pardos, que são os negros, segundo o IBGE, vamos ter um aumento gigantesco, principalmente nos pardos, que sai em 2012 de 46,2 para 49,3, ou seja, gente, vão ter 6,1 de aumento em 4 anos. Isso é muito significativo, né? A tendência foi de queda para os brancos e um aumento de 6,1 para pardos, né, e pretos. A coisa é muito séria. E por isso é pensar a importância de se estudar o suicídio na população negra. A tendência de taxa de mortalidade por suicídio entre adolescentes jovens negros cresceu, né? Se vocês olharem esse segundo gráfico, se manteve estável durante todo o período de 2012 a 2016 para os brancos, que vai de 3,65 e não variou quase nada, foi para 3,76. Quando chega-se dos negros, sempre se manteve maior, e no último ano, 2016, a coisa toma uma proporção de crescimento. Não temos novos dados, espero que isso saia o mais rápido possível, né? Volto a dizer, suicídio ainda é um tabu. Se estudar o suicídio é muito complexo, até porque não podemos perguntar às pessoas que sobreviveram ao episódio suicida os motivos disso, que seria reviver um trauma, né? A pessoa teria que entrar em contato com duas coisas muito sérias. Uma delas é a dor que fez a pessoa se suicidar, e a outra é a dor do fracasso, né? Então é muito difícil se pesquisar suicídio. E volto a dizer, o mito que existia no Brasil, que se falar sobre suicídio era algo que, como é que se diz, incentivava suicídios, levou a poucas pesquisas sobre esse tema no país, e muito menos esses recortes étnico-raciais, são muito novos. Pois bem, trago mais um elemento, né, que é
um comparativo entre adolescentes e jovens negras, ou seja, para cada 100 jovens brancas que se suicidam, 20 negras a mais se suicidam. É 20% maior o risco, né? Então, para você ver como é significativo o número de suicídios em mulheres, né, no caso, adolescentes, jovens negras em relação às brancas. Então, para cada 100 suicídios em brancos, 120 suicídios em negras. Então, as nossas meninas estão se suicidando 20 vezes mais. 20% a mais, desculpem. Bem, agora a coisa pega. Em 2016, adolescentes em 10 e 19, aí são adolescentes mesmo, pessoal, o risco é de 67% maior nos homens, nos meninos negros. Se formos contar o índice de suicídio associado à violência policial, vai ser brutal. E por isso que a gente tem que falar do genocídio da juventude negra. Os dados são estarrecedores. E aí eu indico o Atos da Segurança Pública, né, que vai dar esses dados. Infelizmente, as pesquisas quantitativas darão números. As interpretações ficam por nossa conta e risco. Obviamente que os pesquisadores vão apontar, mas o fato é que as pessoas que se suicidaram, elas não vão dizer o porquê fizeram isso. Mas 67% maior de risco de suicídio nesse grupo, que são jovens de 10 a 19 anos, estão matando, estão exterminando a população negra. Certo? Porque o suicídio, volto a dizer, na maior parte das vezes, são situações evitáveis. Mas um gráfico, né, uma ilustração, em cada 10 suicídios de adolescentes e jovens, 6 ocorreram em negros. Então, isso aí é em tudo, somando as meninas, os meninos, e esses jovens e adolescentes, a gente está fazendo entre 10 até 29 anos. Então, vamos ter 60% de negros morrendo a mais do que os indivíduos brancos, jovens, né, e adolescentes. Bem, por que esses índices? Porque pensar, né, os índices estão aí, os números estão aí, e precisamos efetivamente refletir por que esses índices são tão díspares. Então, eu posso falar que os impactos do racismo causam efeitos que afetam o comportamento das pessoas negras, que estão relacionados à humilhação racial, negação de si mesmo, que podem levar-se à prática do suicídio. Gente, eu posso falar de cadeira. Parece que existe uma perseguição à minha pessoa nas portas giratórias do banco. 100% das vezes que eu quero entrar em um banco, e geralmente sou correntista desse banco, eu sou parado. E aí sai do seu espaço reservado atrás do anteparo um segurança que vem me abordar para perguntar se eu tenho alguma coisa de metal, sendo que eu já deixei todo o metal naquele compartimento. Então, isso é humilhação. Porque nós sabemos que não é o metal que faz disparar, e sim um controle remoto, onde o segurança irá fazer com que a porta trave ou seja destravada a partir do conceito que ele tem de elemento suspeito. E, infelizmente, né, eu sou um dos elementos suspeitos. Os determinantes sociais, especialmente aqueles relacionando a permanência no ambiente escolar, influenciam jovens negros sobre suas perspectivas em relação à própria vida. Então, eu posso dizer que a questão relacionada ao ambiente escolar, ao futuro escolar, e que isso vai acarretar a possibilidades de inserção no mercado de trabalho, talvez seja a coisa mais importante para jovens e adolescentes negros, né? Esses fatores são fundamentais para a constituição da sua identidade e da sua autoestima para enfrentar esse mundo que vem por aí. Pois bem, existem 3 fatores de proteção na escola, e aí eu posso falando com meus colegas professores que precisam estar muito atentos a isso. Principalmente acompanhar a frequência escolar, porque a evasão escolar é sintoma de algum problema.
e precisamos fazer a busca ativa, tentar entender o que é que está fazendo aquele sujeito sair do ambiente escolar, que pode ser os mais diversos possíveis, não vou entrar aqui nessa questão, mas o fato é que é o professor, é a professora, os profissionais que estão ligados diretamente à questão da frequência ou evasão. E tem que partir dele esse componente de acompanhar e efetivamente chamá-lo para escutá-lo. Outra coisa, condições de permanência na escola, na faculdade. Vou falar um pouco do terceiro, que é a cota racial, tudo junto e misturado. Por quê? As cotas raciais, elas vêm para cobrir uma dívida histórica. Lá atrás, no início da República, os negros tomaram um tiro no pé. E vem mancando até hoje. As piores escolas foram destinadas a essa população. Essa pior escola, ou seja, a pior educação, resvala em uma outra condição, que são os piores empregos. Piores empregos resultam também em piores salários. Ou seja, a própria educação não permite que o negro consiga sair dessa condição de indigência que foi colocado lá atrás, no início do Brasil República. Pois bem, tanto é que as faculdades federais, as públicas e estaduais, elas são o objeto de consumo da classe média. As pessoas estudam, normalmente, o tempo todo em escolas particulares, o ensino fundamental e médio, mas na hora de fazer a faculdade, eles vão para a pública, onde acontecem principalmente o desenvolvimento de pesquisas, ou seja, o conhecimento ele é muito mais fomentado pelas faculdades e universidades públicas. Pois bem, obviamente que não há condição de igualdade de um aluno de uma escola estadual, pública, com um aluno de uma escola particular. Não foram os estudantes da escola pública que criaram esse desequilíbrio. Então, as cotas raciais surgem para reduzir essa diferenciação. São as políticas de equidade, o que nós chamamos de tratar os desiguais para que eles futuramente atinjam a igualdade. Só que, até mesmo com as cotas, existe a dificuldade de permanência dessas pessoas. Porque boa parte do estudo é feito através de material didático que é obtido por Xerox. Também por livros. Essas pessoas não têm condição de tirar aquelas maçarocas de Xerox, né, a famosa pasta do professor, e muito menos comprar o livro didático, que é um recurso ainda muito caro no Brasil. Certo? Aí vamos pensar na questão da internet, os livros PDF, a digitalização. Nem todas as pessoas também possuem internet em casa, possuem computador em casa, ou mesmo internet de banda larga no seu smartphone para poder fazer. Então, as condições de permanência perpassam por essas questões de poder fornecer a esses estudantes, quer seja de ensino fundamental, quer seja de ensino médio ou na faculdade, condições que eles se mantenham nas faculdades, nesses espaços de educação e possam ter um desempenho digno. Pois bem, outra coisa importante, e eu posso falar que para mim a coisa mais importante no que diz respeito à prevenção do suicídio na população negra e em geral é o suporte social. A raça-cor atua como determinante de como as pessoas vivenciam suas questões da vida e formatam condições de visibilidade que definem como pessoas são vistas na comunidade, aumentando, inclusive, o risco de suicídio. Não só a pessoa se vê, mas os outros veem as pessoas de uma forma e não de outra. Eu acabei de falar, por exemplo, no que diz respeito às portas de banco, onde, muito provavelmente, os seguranças desses bancos, a segurança privada dos bancos, me veem como elemento suspeito. Não adianta se eu sou mestre em psicologia, se eu sou psicólogo, se eu sou professor, certo? Não vem meu diploma, não vem minha carteira profissional mostrando o que é que eu sou. O fato é que me tratam
como acham que eu sou. E isso pode efetivamente me levar a situações de desgosto comigo mesmo, ou com o contexto das inúmeras sucessivas violências a que estão sujeitas essas pessoas. Os estereótipos raciais manifestados em situações diversas, como racismo recreativo, racismo direto, racismo institucional, e aí eu pego muito na questão do racismo recreativo, que isso é muito sério. Racismo recreativo é aquele racismo onde as brincadeiras, apelidos racistas são destilados com toda a perversidade possível, desejando atingir diretamente o sujeito, e aquele que promove o racismo, a discriminação racial, diz: é uma brincadeira. Ultimamente, temos visto muitas pessoas dizendo que o mundo está muito chato, que esse negócio de politicamente incorreto é mimimi. Agora pare e veja que são os grupos de vulnerabilidade que sofrem esse tal racismo recreativo. Então, gente, racismo nunca é brincadeira. O racismo é feito para atingir o sujeito, para, de certa forma, colocar esse sujeito no lugar dele, ou pelo menos no lugar onde as pessoas acham que ele deve estar. Esse racismo é danoso, porque afeta diretamente a autoestima e a construção da identidade social. Então, a pessoa passa a ter efetivamente o quê? Primeiro, uma das dos elementos constituintes da autoestima é a autoimagem. Se você ouve de todo mundo que você é feio, não adianta que a mãe diga que é bonita. Você passa a introjetar essa menos-valia e vai se comportar com essa autoestima, essa dimensão da autoestima, que seria a autoimagem, de uma maneira depreciativa em si mesmo. E a incapacidade da burrice. Então, o que eu falo é que todo esse racismo que tanto os profissionais da escola, quanto a família, quanto a saúde dispensam à população negra, faz com que essas pessoas desenvolvam uma autoestima que eu posso dizer que é deturpada, é defeituosa. E a outra é a identidade, né? A identidade social desse grupo de pertença. Quando eu digo que eu sou psicólogo, eu estou reivindicando para mim uma identidade social profissional. Quando eu digo que eu sou professor, da mesma forma. Na hora que eu digo que eu sou um homem negro, eu estou aqui primeiro, a identidade social de homem e a identidade social de negro. Só que, com os estereótipos relativos à identidade racial negra, leva as pessoas a se afastarem, precisando de outros referenciais, são o que a gente chama de raças fictícias, né? Que as pessoas vão se encaixar, porque nessas raças fictícias não tem os estereótipos. No Brasil, nós temos Cabo Verde, nós temos Sarará, nós temos marrom bombom, ou seja, nós temos tantas e tantas e tantas raças, né? No censo de 1980, foram registradas, catalogadas, mais de 230 raças diferentes para não brancos. Então, é pensar que o racismo faz com que a pessoa tenha dificuldade de uma construção de identidade étnico-racial positivamente afirmada. O suporte social, ele tem que ser visto enquanto relações próximas, relações de afeto entre pessoas, e atua como promotor e proteção de saúde. Por isso, gente, é muito importante que nós, família, nós profissionais da educação, nós da saúde, sejamos afetuosos e tratemos com dignidade e respeito as pessoas que nós atendemos e estão nas nossas circunvizinhanças. O suporte social praticado efetivamente pelos atores das redes de relação dos indivíduos, né? E faz com que, se nós formos vigilantes e combativos, reduza a possibilidade dessas pessoas sofrerem discriminação. Não podemos se omitir em situações de discriminação racial. Não podemos nos omitir em relação à questão do bullying, ao tratamento diferenciado, né, que nossos colegas, tanto professores quanto profissionais de saúde e, mais ainda, outros atores sociais, né? Temos recepcionistas, temos outros estudantes, temos merendeiras, que vão tratar de forma
diferenciada, geralmente para pior, a população negra, né? E muitas vezes muito agressiva. Ter amigos próximos tem um papel fundamental na prevenção do suicídio de adolescentes. Não, e aí eu digo, vou mais do que amigos. Amigos é fundamental, mas é preciso que os profissionais sejam vigilantes, porque a perversidade ela se esconde através do racismo recreativo, dos apelidos perversos, né, que são destinados aos traços fenotípicos das crianças negras e dos adolescentes negros. Então, o ambiente escolar contribui positivamente para desenvolver a autonomia dos adolescentes e a sensação de pertencimento e aceitação, né? Eu acredito que tem que se cobrar da mesma forma e não já ir com o pré-julgamento, dizer que daquela pessoa não se espera nada, que sabe que dali não vai sair nada, que aquelas pessoas não querem nada. Então, esses discursos servem de profecia autorrealizadoras e a gente sabe muito bem o poder da fala de um adulto, principalmente no que diz respeito a crianças. Outra coisa é a conexão com a comunidade. Certo? Então eu diria que a comunidade são os vizinhos, a comunidade são os grupos religiosos e os mais diversos possíveis. Eu posso dizer que a comunidade, as crianças que têm esse suporte social da comunidade, elas têm um suporte social mais equilibrado e atuam como forte fator de proteção. Eu posso falar, por exemplo, nas religiões. As religiões são muito importantes, desde quando, obviamente, os líderes e as pessoas do entorno não desenvolvam também falas e comportamentos racistas, né? Então, as religiões têm uma importância muito grande no que diz respeito à construção de um suporte positivo que promova efetivamente a prevenção e a proteção dos sujeitos. É essencial que a comunidade haja como um suporte social para adolescentes e jovens negros, pois o envolvimento da comunidade desempenha esse papel de prevenção, como eu tinha falado, e ser reconhecido e apreciado como indivíduos únicos e sentirem-se pertencentes a estes grupos faz com que a comunidade proteja os mais vulneráveis, construindo conexões sociais e desenvolvendo as habilidades da resiliência nas situações difíceis de vida. Então, gente, o que eu tenho a dizer é que todo o entorno, o que eu chamo de suporte social, deve desenvolver essa habilidade de olhar a teia, a trama social, os atores sociais envolvidos e efetivamente proteger. Hoje em dia se diz que em briga de marido e mulher se mete a colher. E é assim que tem que ser. Nós precisamos perceber que existem grupos de vulnerabilidade. E, infelizmente, o nosso grupo negro, ele está sempre mais vulnerável. Eu sempre digo, sou funcionário da CEPROME, né, um parceiro da CEPROME, no Centro Nelson Mandela, e vejo, por exemplo, a incidência de jovens negros e a violência policial. E é algo extremamente violento. Por quê? Imagine para um jovem negro de periferia e para a sua família denunciar o policial que o agrediu, que o ameaçou, e esse policial vai continuar dentro da comunidade fazendo ronda. Gente, são situações extremamente delicadas e dramáticas. E eu posso dizer, dentro da minha prática do centro de referência, os casos de violência policial são os casos mais graves, porque a pessoa que é vítima de violência policial praticamente não tem a quem recorrer, a não ser a polícia, a corregedoria de polícia. Ou seja, a pessoa vai fazer a denúncia acreditando que nada vai acontecer com o agressor, mas a pessoa acha que não vai ter muito tempo de vida. Então é uma ansiedade diuturna, né, cotidiana, e o fato é que, a gente precisa, enquanto meio de suporte social, estar vigilante e protegendo estes jovens e adolescentes negros, porque eles estão muito mais suscetíveis a
comportamentos suicidas. A comunidade também precisa identificar parceiros e recursos para a formação de uma rede de prevenção do suicídio. E aí eu digo, é preciso levar esse debate para a escola, é preciso levar esse debate para o posto de saúde, é preciso levar esse debate para a rede de assistência social, porque as soluções coletivas, elas formam uma rede, e uma rede é sempre muito mais forte do que soluções individuais, pontuais. Os profissionais de educação e de saúde devem se mobilizar para identificar os indivíduos mais vulneráveis e trabalhar de modo intersetorial com toda a comunidade. Então, todos têm importância na prevenção, no cuidado da saúde mental destes jovens que hoje estão sendo ceifados de uma maneira extremamente agressiva, né? As condições de viver desses sujeitos estão levando eles a levar a cabo sua própria vida. Então, uma espécie de finalizando aqui a nossa conversa, né? Daqui a pouco a gente abre para o bate-papo. É preciso entender que o racismo estrutura a nossa sociedade e, como tal, interfere em todas as relações sociais. Enxergar comportamentos ou situações racistas é tão comum no Brasil quanto se falar português, né? Eu mesmo, volto a dizer, basicamente, todo dia eu passo por uma questão, né? Alguma situação onde a minha competência é questionada, algum olhar estranho. Quando nós vamos para a loja, logo conseguimos um segurança particular para nos acompanhar, e isso é estressante. Isso é muito estressante. Para pessoas que não sabem efetivamente como reagir a isso, pode ser ser efeito cumulativo, e um belo dia, mais um episódio de discriminação racial pode levar essa pessoa para cometer esse ato tão doloroso que é o suicídio. Então, eu posso dizer que, nesse sentido, nós profissionais, né, a rede de apoio do suporte social, tem que prezar por uma prática que seja comprometida com a postura antirracista. Não basta não ser racista, é preciso efetivamente ser prática antirracista. Ver a discriminação racial praticada pelos colegas e chegar para o colega, dar um toque: fulano, por que você agiu dessa forma? Por que você não age contra as pessoas dessa forma? Por que você agiu com isso? Mostrando que, às vezes, gente, a questão do racismo é inconsciente. Como eu falei aqui, é tão comum que como se disse, é como falar português. E eu me pego, de vez em quando, tendo práticas racistas também, porque eu falo português, eu nasci no Brasil, me estruturei nesse país, fui criado, né, neste ambiente onde as pessoas são avaliadas de uma forma e não de outra. Mas posso dizer que eu tenho 25 anos estudando a psicologia e relações raciais, muito já melhorou a minha prática. Deixando aqui, gente, para vocês algumas indicações de livros. O primeiro é Óbitos por Suicídio entre Adolescentes e Negros Jovens, de 2012 a 2016. Esse livro vocês conseguem na internet, baixar em PDF, certo? É do Ministério da Saúde da Universidade de Brasília. Foi lançado em 2018 e é muito interessante. O outro é o Guia Intersetorial, como eu falei para vocês, as políticas, as ações precisam ser intersetoriais, do comportamento suicida em crianças e adolescentes, do governo do Rio Grande do Sul, lançado agora em 2018. Então, vocês vão ter 2 livros de referência, um falando mais especificamente sobre os índices e determinantes da questão do suicídio na população de negros jovens, o outro mais geral, que seria mais ligado à prevenção do comportamento suicida, certo? E mais 2 livros importantes, um é o livro do Adilson Pereira, que é o Racismo Recreativo, uma vez que, eu digo, é na escola que se dão as principais tramas onde a população negra é vítima de discriminação racial, e essas discriminações são vistas, ou pelo menos justificadas,
como uma coisa muito perversa que é a brincadeira. Então, são nos apelidos e, obviamente, nas exclusões que ocorrem. Então, entender o racismo recreativo é fundamental. Indico, esse livro está num preço legal, não tem em PDF, infelizmente. E um outro interessante, principalmente para a área de saúde, que é o Suicídio e os Desafios para a Psicologia, do impresso, né, publicado pelo Conselho Federal de Psicologia, e fala de uma maneira mais abrangente sobre o suicídio e determinantes psicológicas, né? Eu espero ter ajudado, né, a vocês nessa jornada, né? Estou deixando aqui também alguns contatos, o meu e-mail. Eu tenho uma biblioteca muito vasta em PDF, entre artigos, livros, manuais que posso disponibilizar com vocês. Mais uma vez, falo do Centro de Referência de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa, onde nós damos suporte social, jurídico e psicológico para as pessoas que foram vítimas de discriminação racial e de intolerância religiosa, e os números aí, né, para as pessoas que queiram conhecer o centro ou encaminhar pessoas que precisam do atendimento psicológico. Tem uma equipe de profissionais e estagiários que fazem a triagem e o acompanhamento psicológico dessas questões. Eu agradeço mais uma vez a vocês pela paciência, agradeço a Tiago pelo suporte, agradeço a Cristiane pelo convite e espero agora as respostas. Ou as perguntas, né? Oi, pessoal. Vamos dar início aqui a alguns debates. Eu peço que vocês enviem mais perguntas aqui, ainda temos tempo para esse momento. A primeira pergunta, essa pergunta acho que é toda a palestra, né? O que é que pode ser feito para lidar com o problema de suicídio de jovens negros? Bem, eu falei um pouco do suporte social, tá? Eu acho que a primeira coisa é adotar uma política, uma prática antirracista. Perceber que existe na nossa sociedade uma norma de se comportar, uma norma, e norma do normal, tá? É isso que eu quero dizer, é normal fazer isso. É normal agredir com apelidos, é normal agredir com comportamentos a população mais vulnerável. E eu posso dizer que a primeira coisa é mostrar para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade que tem alguém vigilante do lado dela. Então, é preciso mostrar a essas pessoas que elas não estão sozinhas. Uma outra coisa é não tornar o nosso comportamento racista como falar português, de algo normal, certo? De nós julgarmos as pessoas pela aparência. E a partir desse julgamento, nós destinamos uma espécie de comportamento. Volto a dar meu exemplo de Walter da Mata, querendo entrar no banco. O segurança me olha e se comporta de uma forma que ele acha que é o correto, ou seja, bloqueando a minha entrada, certo? Eu estive em vários lugares enquanto presidente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, e em muitas vezes desses lugares eu não fui tratado desta forma até que as pessoas perceberam que este preto era o presidente do Conselho de Psicologia da Bahia, né? Então, as pessoas passavam por mim, não falavam nada, e em algumas vezes disseram: poxa, eu nunca imaginei que você fosse o presidente, você é tão jovem. Então as desculpas vão ser mais diversas, mas o fato é que precisamos ter uma prática, uma postura antirracista. É hipervigilância? Infelizmente mas esse comportamento antirracista poderá salvar inúmeras vidas de jovens e adolescentes negros. A próxima pergunta é se existe alguma informação em relação ao número de suicídios entre meninos e meninas. Olha, esse é um dado que me intriga, mas os suicídios são maior na população masculina, os meninos morrem mais de suicídio do que as meninas, né? Mas eu sempre digo, né? A mulher é também um grupo de vulnerabilidade,
como quando comparada com os homens, certo? Mas os indicadores vão mostrar, desde 2012 até 2016, um número de suicídio maior nos meninos, tá? Não temos, volto a dizer, a gente às vezes não tem o porquê das coisas, porque as pesquisas quantitativas elas não dão um número, que às vezes desafia as interpretações. A pergunta: qual deve ser a postura dos professores em sala de aula diante de uma atitude racista entre o aluno e o professor? Bem, várias variáveis estão aí relacionadas. Um comportamento racista, ele precisa ser parado imediatamente. É necessário que haja a reflexão, o enfrentamento, e é necessário também que os pais desse aluno sejam chamados, porque é necessário que a família também esteja vigilante e saiba que a escola está preocupada com esse tipo de comportamento. Então, talvez a gênese do comportamento racista esteja na família. Minha recomendação é sempre chamar o aluno, mostrar o erro. Nós, professores, sempre temos mais argumentos do que os adolescentes e jovens no que diz respeito a essas questões de educação. Então, mostrar que isso é uma violência e, mais ainda, racismo é crime. E assim deve ser tratado. O racismo é crime inafiançável, certo? Então, penso que o racismo não deve ser visto como brincadeira, não deve ser visto como algo de pouco potencial ofensivo e ser efetivamente combatido pelo professor, e pode ser de forma criativa, né? Eu acho que transformar aquele episódio racista, pegar aquele conteúdo e ser um elemento a ser trabalhado em sala de aula. Na sua opinião, qual o impacto do atual contexto político na população negra? Pois bem, eu diria que estamos num momento hiper difícil para todo grupo de vulnerabilidade social. O governo que se instalou em Brasília, neste ano 2019, ele tem uma clara política neoliberal e mais, ele tem uma política extremamente antissocial. Né? Então, as políticas econômicas, para onde se vai o dinheiro, as políticas sociais e a educação parece que se tornaram inimigas do Estado. Então, o contexto hoje sociopolítico é de muita desvantagem da população negra. Pense que as cotas raciais, que já foram vistas como constitucionais pelo Supremo, voltam mais uma vez a ser contestadas. Certo? Estão se falando, por exemplo, em rever as cotas das mulheres na política, nos partidos políticos, né? Mais uma vez, o mito da meritocracia. Então, eu posso dizer o seguinte, as políticas sociais de educação, elas estão sendo violentadas. No momento atual, é o pior possível. As bolsas, né, para pós-graduação, pesquisa, o conhecimento como um todo, estão sendo cortadas. As faculdades, as universidades públicas estão sendo estranguladas. Então, este é o pior cenário. E vários retrocessos, muito provavelmente, vão acontecer se a população não se unir em torno de bandeiras, algumas bandeiras que são muito caras, né, que foram conquistadas muito lentamente, né, a partir de 1988, a Constituição de 88, como, por exemplo, o SUAS. Né? O SUS, já se fala em privatizar o SUS. Então, o modelo norte-americano de saúde privada. Então, eu diria que os mais pobres sofrem. E, no Brasil, ser negro e pobre é quase um pleonasmo. Né? Então, é a mesma coisa, é um sinônimo. Então, para mim, vejo com
pessimismo esse momento do Brasil no que diz respeito às questões sociopolíticas em relação a todas as categorias de vulnerabilidade, quer seja população negra, LGBT, mulheres, população de rua, enfim, indígenas. Então eu vejo como um retrocesso e um momento muito perigoso. Até o momento temos mais uma pergunta, então fica aqui a convite para quem ainda não se colocou, ainda temos tempo, pode mandar suas perguntas. Como o profissional da equipe de saúde pode estar trabalhando junto à comunidade a temática do racismo? Gente, eu fui profissional da assistência, né, do cara de CRAS, e isso era recorrente na minha prática, né, nas reuniões socioeducativas, levantar essa questão. Eu, particularmente, tenho sempre o cuidado de não levar nada pré-estabelecido para trabalhar com a população do território onde eu trabalho. Eu, particularmente, acho que é mais interessante nós pensarmos no que as pessoas querem ouvir. Mas eu posso falar que é impossível uma pessoa de periferia, uma pessoa preta de periferia, não tenha passado por um episódio de racismo. Até porque o racismo entra pela sala adentro, pela tal tela de televisão. Né? Então o racismo, ele é estrutura. O racismo está no ônibus que determinada empresa serve determinado bairro. O racismo está no tratamento policial destina a determinado bairro. Então é impossível. Minha sugestão é que se pergunte nos seus grupos, né, que vocês trabalham nas suas regiões, o que é que eles querem ouvir. Mas mais importante do que eles querem ouvir é deixar essa população, esse grupo que você chamou para conversar, que ele expresse as suas narrativas. E aí a gente faz uma condução mostrando para eles que existe uma condição social perversa, que é o racismo, né? Essa chaga que é o racismo, que vai fazer com que ele seja tratado de uma forma e não de outra. Eu sugiro muito que vocês leiam os diagnósticos de saúde da população negra. Eles são reveladores. Como no SUS, a população negra é mais maltratada do que os pobres brancos que vão para o SUS. Né? Então, é preciso entender um pouco isso e ser discutido. É preciso, de certa forma, que essa população se conscientize que existe o racismo, e esse racismo vai determinar situações, formas diferentes de nascer, viver, adoecer e morrer. Né? Então, é preciso entender que a questão racial, ela estrutura a nossa sociedade e é talvez o mais importante determinante social que exista. Lembrando que estamos ao vivo também em nosso canal no YouTube, canal Telesaúde BA. Temos uma pergunta de lá do canal. Quais sinais os pais ou familiares podem estar atentos em relação às jovens que podem tentar o suicídio? Pois bem, primeiro, aí eu posso dizer que não há grande diferença no que diz respeito à etiologia, a sintomatologia. Né? Primeira coisa é o afastamento social. Certo? O jovem, quando começa a se afastar demais, né, ficar muito isolado, não é somente se afastar da família para ficar com os amigos, não é isso. É um afastamento geral. Outra coisa são as falas de menos-valia, do que diz respeito a ninguém gosta de mim, eu não servo para nada, eu sou incompetente. Essa fala de desmerecimento são sintomas de que algo vai errado. Qual o grande problema? É que às vezes as pessoas acham que as doenças psicológicas são frescura e que vai passar, né? Mas não são. As doenças psicológicas, elas são reais. Para você ter uma ideia,
existia um tempo que dizia assim, o que é que a sociedade tem? Não tem nada não, é psicológico. Como se a coisa psicológica não fizesse parte da saúde do sujeito, não fosse constituinte da saúde do sujeito. Então eu posso dizer o seguinte, o comportamento de isolamento é o principal deles. E o segundo diz respeito às questões de fala, de autodepreciação. Qualquer manual, né, que você vá falar sobre prevenção de suicídio, você vai ver uma série de sintomas que eu posso dizer, independente da etiologia desse processo depressivo ou episódio que pode desencadear o suicídio, ele vai ter a mesma, eu diria, a mesma trilha. O que vai ser diferente são os decorrentes de questões patológicas, né, transtornos mentais. Aí é mais diferente, por exemplo, do que dos episódios de estresse agudo. Porque o episódio agudo, a tendência é que seja muito rápida. É a perda do emprego, foi este episódio, então logo depois venha um episódio suicida e não tenha muito essa negociação, essa fala, esse isolamento. Pode até ocorrer, sim, pode, mas o suicídio ligado às questões patológicas, o uso de abuso de drogas e também o álcool, ele vai se cronificando. Ou seja, é mais fácil nós percebermos que tem alguma coisa que está acontecendo ali. Nos episódios de estresse agudo, a coisa é mais rápida e aí fica mais difícil a gente identificar esses sintomas. Mas eu recomendo que você leia qualquer livro, né, cartilha sobre prevenção de suicídio, onde vocês vão ter uma série de sintomas, né, muito bem explicados de comportamentos suicidas, né? E outra coisa é a ideação suicida, que às vezes a pessoa efetivamente fala, a saída é me matar, né? Não vejo mais saída senão me matar. Isso não é difícil de ouvir de pessoas que estão com essa ideação. Temos mais duas perguntas aqui no bate-papo. A Isis pergunta se o índice de suicídio maior em negros, segundo o BGE, pode estar associado com a maior proporção dessa composição étnica, 54% da população brasileira. Olha, é interessante você dizer isso, né? Porque quando a gente fala, pode reparar que a diferença é muito grande. E mais ainda, as questões ligadas ao aumento dos números. Não se tornou estável. Se fosse algo, digamos, proporcional, vamos pensar dessa forma, pensemos população carcerária, ok? 54% é negra, desculpe, a população do Brasil é negra. Quando vai para a população carcerária é 80%, não há uma proporção. Se você for fazer a população universitária, 54% seria da população negra, não está representado nas faculdades. Então, não podemos ler esses números de uma simples regra de 3. Porque tem mais negros se suicidam. É preciso olhar os determinantes sociais, certo? Porque senão a gente vai chamar isso tudo é normal, tudo isso faz parte da naturalidade. Não, são condições de nascer, de viver, adoecer e morrer, que levam determinadas populações a terem determinados comportamentos. Se vocês virem o número de pessoas encarceradas que se suicidam, é gigantesco, totalmente desproporcional, certo? Para o número de pessoas que se suicidam e para a população carcerária. Então, eu diria que fazer uma simples regra de 3 é simplista. É simplista e é mais ou menos tapar o sol com a peneira. Tipo, eu não quero ver isso. Então, eu pensar dessa forma seria, mais uma vez, diante de um grande problema, eu tentar uma saída que me seja mais palatável, que, mais uma vez, eu não tenha que descortinar o mito da democracia racial no Brasil. Uma última pergunta aqui do Alan. O Marivaldo acabou de colocar uma também. Como compreender o posicionamento de alguns psicólogos que negam as questões raciais ou que não validam o sofrimento gerado por tais questões?
Um pouco de história, né? Eu posso dizer o seguinte: não existiam psicólogos no Brasil na primeira metade do século XX, porque a profissão não existia. Mas o fato é que a literatura ligada à psicologia, na primeira metade do século XX, ela acreditava efetivamente no racismo, que existiam raças humanas e existia uma hierarquia entre elas. Então, a psicologia ela vai se estruturar no Brasil com pessoas pensando efetivamente nisso. Na segunda metade do século XX, a psicologia ela optou por se calar. Você vai ter muito pouca produção acadêmica de pesquisas e publicações de livros falando sobre a questão racial. Esses temas também estão afastados dos currículos das faculdades e universidades dos cursos de psicologia no Brasil. Poucas têm matérias, disciplinas que levam em consideração tal dimensão. Eu, por exemplo, ensino a questão racial nas disciplinas que eu leciono nas faculdades onde ensino, mas eu consegui, por exemplo, na FTC, ter duas vitórias. Eu tenho uma disciplina que se chama da Psicologia e Relações Raciais, né, que vai falar efetivamente da questão racial e as questões da psicologia, como se trata. Então, um psicólogo que nunca ouviu falar, ele não vai saber lidar com isso, porque não é dado, não é algo que é discutido de uma forma não é prosaico, não é um discurso fácil, é ciência. Então, muitos desses psicólogos, eles não levam em consideração porque eles não sabem. Não saber leva a acreditar, por exemplo, no mito da democracia racial, que vai dizer que não existe racismo no Brasil, o que existe no máximo seria uma discriminação social, onde as pessoas são discriminadas porque são pobres, né? Imagine que as pessoas ricas estariam, né, os negros de classe média e ricos, estariam imunes a essa questão da discriminação racial. É uma bobagem. Né? Os estudos mostram que o racismo incide muito mais na população pobre por conta das interseccionalidades. Ser preto e pobre é uma dupla taxa que, digamos, o negro rico só teria uma delas. Então a carga é menor, certo? Então, eu diria, e mais ainda, eu não posso também falar por toda a categoria, e por que não, existem maus profissionais que não sabem nem querem saber. Né? Minimizam mesmo, dizem que não existe e, de certa forma, existe um certo desprezo. O desprezo pela população que está atendendo. Não é novidade que alguns profissionais da saúde batem o seu ponto e saem da sua unidade de saúde pública para atender no seu consultório. O psicólogo não estaria longe disso, digamos assim, uma vez que ele é profissional de saúde. Então, ele atendendo essas pessoas que há esse certo desprezo, ele vai tratar mal. Vamos pensar, por exemplo, no caso do índio Galdino. Ok? O índio Galdino, dormindo num ponto de ônibus, lá em Brasília, e acorda com o corpo em chamas. Obviamente, o Galdino não parou para pensar. Mas se ele pudesse pensar naquele momento, ele vai olhar aqueles jovens assassinos e perguntar: o que é que eu fiz para você para ser queimado assim? E eles diriam: estamos matando você com fogo porque você é um mendigo, você é um morador de rua. Isso foi a justificativa que eles deram. Então, é esse desprezo que a elite tem pelo povo. Então, são várias possibilidades para que um profissional de psicologia, e eu posso dizer qualquer um outro, não levar em consideração
o sofrimento do sujeito decorrente dos comportamentos racistas que ele é submetido durante todo o tempo. E uma última pergunta aqui do Marivaldo. Qual a recomendação diante de uma real e iminente ameaça de suicídio? Gente, é conversar. Você precisa, uma real e iminente, você não pode deixar para depois. Você precisa enfrentar essa situação, partir para o diálogo com esse sujeito, dissuadi-lo, tentar mostrar que existem saídas além daquela que ele vê como a única. Nesse momento, não dá para efetivamente ficar naquela história do sujeito encontrar a saída, não. Nesse momento você aconselha, nesse momento você tenta criar uma simbiose de falar, encontrar junto àquele sujeito as outras possibilidades de enxergar, de interpretação daquele fenômeno. Certo? Às vezes é muito rápido, é pouquinho que precisa. Entendeu? Não tinha pensado dessa forma. Nesse momento, efetivamente, a pessoa que está vendo a situação precisa tomar uma atitude, mostrar um comportamento proativo e tentar dissuadir o sujeito deste ato. Porque não há, digamos assim, para um suicídio bem sucedido uma segunda vez. Certo? Então, nós psicólogos que gostamos muito de dizer, não, a saída sempre está, é o outro que tem que buscar o caminho. Não, nesse momento não dá. A gente não pode compactuar com um ato de desespero de uma pessoa que está desequilibrada. A gente precisa manter a vida. A gente precisa buscar junto ao sujeito uma outra possibilidade que não dar cabo de sua própria vida para resolver, né? Ou pelo menos, ou às vezes nem resolve na cabeça, mas minimizar aquela dor, né? A ideia é acabar com aquela dor. O cara quer acabar com aquela dor, mas a gente tem que mostrar que existem outras formas, de você até minimizar e depois acabar com essa dor. Essas foram as perguntas da web palestra de hoje. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação e por estarem conosco até esse momento. Agradecer também ao professor Walter por compartilhar conosco dessa aula, né, de um tema tão sensível e tão atual, necessário nos dias de hoje. E desde já, convidá-los a estar conosco na próxima semana, próxima terça-feira, dia 17, a debatermos aqui, né, o tema da automutilação, do desespero ao pedido de ajuda, né, tendo aí a sequência de temas que estamos abordando no mês de setembro, setembro amarelo. Então, contamos com a participação de vocês. Até lá. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Consultório na Rua, Mais Médicos, Programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.